Oi gente, tudo bom? Vim aqui fazer a abertura desse nosso novo ponto de encontro. E para começar isso, a gente pensou num quiz, assim, de perguntas e respostas. A Bruna, que vai estar sempre comigo. Então, já podem escutar aí, ó. Então ela vai estar perguntando, porque já me ajuda também. Vocês sabem que eu sou um pouquinho tímida. E aí ela vai perguntando, eu vou respondendo. Eu acho que assim a gente consegue fluir mais. E aí vocês vão entendendo um pouco mais também por que a gente está aqui, o que a gente vai fazer aqui também. Então pode começar, Bruna. Pronto, então a gente vai começar. Quem é a Anne Camila? Eu. Então eu sou formada em publicidade, eu tenho 37 anos, 36, mas eu sempre conto 37. Minhas filhas falam que eu sou a única pessoa que aumenta a idade pra cima, assim. E eu comecei, já tem mais de 13 anos, quase, tem 14 anos que eu comecei na fotografia. Comecei na faculdade, ali eu tive aula de fotografia e fui me apaixonando. Sempre amei a parte de produção, de cinema. Eu nunca falei assim, eu sonhava desde pequena, vou ser fotógrafa. Nunca passou pela minha cabeça. Mas eu acho que foi uma coisa que foi sendo, ela foi me conquistando ali. E eu fui me encontrando e fui vendo que eu poderia fazer várias coisas que eu amava dentro de uma profissão só. E eu acho que foi assim que eu cheguei na fotografia. Eu tenho 2 filhas, como eu estava falando. Sou casada, eu sou da Bahia, moro aqui em Aracaju já também tem muito tempo. Eu vim pra cá estudar e acabei me formando e ficando por aqui. Adoro a cidade, eu gosto muito de morar aqui, eu sou do interior. E quando eu vim pra cá, Aracaju tinha muito acho que contagiava, sabe, essa parte de interior mesmo, esse jeitinho. Ele tem tudo que uma cidade grande tem, mas ainda tem esse jeito da gente conhecer todo mundo, e eu sempre gostei muito disso, assim. Apesar de ser muito tímida, que também é uma outra característica minha, assim. Apesar de quando eu tô trabalhando, eu falo muito e eu consigo me comunicar ali, é capaz de você me encontrar em algum lugar e eu tá aqui, ó, assim, tipo, mais timidazinha, olhando pra baixo. E é até bom, porque no início eu achava que isso ia ser um grande problema, que eu precisava, para trabalhar com alguma coisa de comunicação, eu precisava ser muito expressiva, assim. E eu precisava falar alto, eu precisava ter outra energia. E eu fui aprendendo que eu posso ser do meu jeito e que eu vou atrair pessoas que também querem pessoas desse jeito, assim. Acho que é muito bacana isso também. E segunda pergunta. Pode ir lá. Qual a melhor conquista profissional? Maior conquista Sim. profissional e pessoal? Tá. A maior conquista profissional que eu tive, eu acho que foi no início. Foi bem no início, assim. Foi quando eu vi que eu poderia viver daquilo ali, sabe? E eu pude sair do outro emprego tranquila, porque eu ia poder viver bem de fotografia, assim. Quando eu comecei na fotografia, eu tinha Alice, e logo depois eu engravidei da Juju. Então eu não tinha muita escolha, assim, eu era muito nova, estava terminando a faculdade, e eu não tinha escolha, tipo, eu só poderia entrar mesmo de cabeça na fotografia se eu já tivesse vivendo, tipo assim, se ela me desse o que meu outro emprego me dava, porque o outro emprego era muito bom também. E aí, eu acho que foi minha maior conquista, assim. E depois, cada conquista tem um sabor diferente, assim, mas essa primeira, ela teve um sabor muito especial pra mim. O seu primeiro emprego foi como publicitária? No meu primeiro emprego, eu comecei como estagiária num laboratório. Eu trabalhava na área comercial e era como se fosse assim, eu era contratada do laboratório e eu ia nas farmácias para estimular que os vendedores vendessem, e eu fazia esse link entre laboratório, farmácia e distribuidora. Então eu aprendi, para mim foi a minha maior escola de vendas, assim, eu trabalhei 5 anos lá, quase 6 anos, e a gente tinha muito treinamento de vendas, assim, eu acho que fez total diferença quando eu entrei na fotografia, porque qualquer coisa que você vai trabalhar é venda. Então, se você pode ser médico, você pode ser fotógrafo, você pode ser engenheiro, o que for. Se você não souber se vender ou vender o seu produto, não adianta. Então, assim, eu acho que foi muito bacana também. Então, a fotografia, ela também foi uma conquista pessoal? Também, assim. Mas eu acho que minha maior conquista pessoal, na verdade, eu acho que é um processo, assim. Eu acho que tem sido a cada dia eu consegui sair da casca, assim. Eu consegui me conhecer mais, eu consegui me permitir, eu consegui estar aqui diante da câmera, que pra mim foi uma coisa que eu adiei, que eu comecei e terminei e fugi várias vezes, vários anos da minha vida. Então eu acho que me permitir ser eu
é a minha maior conquista pessoal. E isso vai ser contínuo, né? Acho que não termina, assim. E como foi a idealização ou o começo do Anne Studio? Tá. Eu já comecei com o estúdio, né? Tipo, às vezes a pessoa começa de um jeito e vai testando, mas assim, quando eu percebi que eu queria trabalhar disso, assim, eu já comecei com o estúdio. Então, antes, eu estava no outro emprego, ia fotografando, era a sala da minha casa, eu tirava a cadeira, botava o fundo infinito de TNT, botava os quilinhos de feijão ali no meio. Tem provas disso, tá? Tem várias pessoas que foram lá para a sala da minha casa. E depois eu falei assim, não, eu quero começar mesmo, de fato. E uma das coisas que eu acho que fez total diferença, desde o início eu comecei querendo fazer diferente, assim. Então, mesmo quando era na sala da minha casa, ali num apartamento bem pequenininho, eu já tinha um site legal, eu já fazia uns cartões bacanas. Então, assim, eu nunca tive medo de investir nisso. E eu acho que fazer isso desde o início faz total diferença, assim. A gente se coloca muito pequeno. Então, a gente fica refém, sabe, desse nosso medo, assim, de como a gente se enxerga. E aí as pessoas também vão enxergar dessa forma. Então, acho que o início do estúdio era isso, era uma coisa simples, mas assim, eu fiz recepção, eu fiz tudo muito certinho, assim, sabe? Pra que as pessoas percebessem e entendessem que era assim que eu era, né? Independente de em qual estágio eu estava. Então, acho que a gente confunde um pouco isso. É óbvio que todo mundo tem um processo que começa de um ponto e vai crescendo, mas você pode fazer bem feito naquele estágio que você está e depois aquilo ali vai crescendo. Desde o começo, você já via o estúdio como um negócio? Sim. Como eu disse, assim, eu estava saindo de um emprego para ir para outro. Eu precisava me sustentar e sustentar 2 filhas. Então, eu não tinha... eu não estava indo para... vou ali testar, vou ali ver se é bacana, assim. O emprego que eu tinha era muito bom, né? Tipo, era um emprego que dava todos os benefícios que você imaginar. Eu tinha celular, tinha plano de saúde, tinha seguro de carro, tinha tudo. Então, como é que eu ia largar aquilo para viver de uma aventura com 2 filhas? Então, eu estava saindo de um emprego para abrir um negócio. E eu acho que essa diferença é fundamental. E eu não sei, se eu não tivesse as meninas, como é que seria? Eu não posso falar assim, eu começaria do mesmo jeito, assim. É óbvio que as circunstâncias, elas acabam moldando como a gente está pensando naquele momento, né? Então, eu não tinha outra escolha. Pra mim, era ou era, entendeu? Então, desde o começo, você já teve essa quebra do romantismo, do luxo da fotografia? Ah, com certeza, eu ralava pra caramba. Ainda ralo, mas assim, eu já sabia que não seria fácil. Que não seria fácil. Não seria fácil de várias maneiras, assim. Às vezes eu brinco com o pessoal que trabalha comigo, eu falo assim, você está reclamando disso? Você precisa saber assim, ó, por exemplo, eu dou conta de fazer, o que às vezes a pessoa está aqui reclamando, poxa, eu tô começando. Eu tava com uma filha, eu tava grávida primeiro, e tinha uma bebê, porque a diferença das duas é de 2 anos. Eu tava fazendo monografia, eu ainda trabalhava em outro emprego, então eu tinha o outro emprego que rala pra caramba. E assim que eu voltei da licença maternidade de Júlia, com 1 mês eu já tive evento. Então, era assim, ficava na porta da igreja, eu saía, dava mama, voltava, fazia o casamento, saía de novo, dava mama. E foi assim por muitos anos, assim. Então eu acho que isso ajuda demais, assim, na mudança de mentalidade também, entendeu? E hoje, quais são suas ambições e também projetos, propósitos de vida hoje? Tá. Eu já vi uma mudança dentro da fotografia já tem um tempo. Eu não me arrependo de nada que eu fiz até aqui, mas eu abri mão de muitas coisas por trabalho, assim, sabe? Eu precisava, eu queria chegar, então eu acabei trabalhando muito e deixando de lado alguns outros pontos da minha vida, como a questão de saúde, como a questão de lazer mesmo, de parar. Então, minha cabeça ela não conseguia parar. Então, hoje, um dos meus projetos de vida tem sido desacelerar, né? Eu amo trabalhar, eu amo buscar projetos novos, mas eu tenho colocado a minha vida pessoal como um projeto também, sabe? E esse é um dos meus grandes projetos. E já tem um tempo que eu já vim desacelerando. Então, a primeira coisa que eu fiz
foi fechar casamento à noite, assim, eu parei de fechar casamento à noite, então eu fechei a agenda para casamentos noturnos. Então o casamento hoje, para eu pegar, ele teria que começar até às 16 horas ali, porque aí eu volto para casa à meia-noite, né? E já tem um tempo também, desde antes da pandemia, assim, quando começou a pandemia, eu segurei a agenda, não fechei mais nenhum casamento e depois eu fui abrindo poucos. Então, por exemplo, esse ano eu abri 5 vagas para casamento. Então isso já é um grande luxo para mim, assim, sabe? Porque eu vou passar sábados em casa. E vocês que trabalham com fotografia sabem que não é só o sábado à noite. A gente precisa se preparar para o sábado à noite. Então, eu não tenho sábado durante o dia. E no domingo a gente está acabado, assim. Então, você não tem final de semana, sabe? A gente acaba abrindo mão muito de uma parte, assim, que não é fácil. Não é fácil, é uma escolha de vida. E aí, o que é que acontecia? Além de ter essa vida nos finais de semana, na semana eu trabalhava muito com outras coisas. Então eu fazia ensaios, eu tinha famílias. Então eu sempre trabalhei de segunda a segunda. Então esse tem sido um dos meus projetos. E por isso eu montei o estúdio também nessa versão, que é mais fotografar aqui. Antes eu não tinha estúdio mesmo, assim, né? Eu tinha uma recepção, tinha uma sala de edição, mas eu não tinha um espaço para fotografar, como eu tenho hoje. Isso para mim é uma conquista e um projeto, porque estando num ambiente só é muito mais confortável, eu consigo me ajustar, eu consigo fazer mais ensaios num dia e isso me ajuda demais. E um outro projeto que eu amo demais ensinar, assim, eu amo demais, não é nem ensinar, eu acho que é compartilhar, eu acho que a gente nunca só dá, sabe? Sempre tem uma troca ali, eu sempre aprendo muito em cada troca que a gente faz. E eu já faço cursos e workshops desde o início, então assim, já tem mais de 10 anos que eu ensino e eu tinha dado uma parada desde a pandemia, porque eu também fiquei doente, eu tive algumas outras coisas que eu tive que ajustar. E tá na gavetinha esse projeto já tem muito tempo, então tá aqui, tá sendo a realização de um grande projeto. Eu tô em êxtase, assim, de conseguir colocar pra frente esse sonho, assim, porque sempre foi um sonho e eu sempre me travei muito, era como se eu precisasse que minha voz tivesse outros rostos, assim, sabe? Não podia ser eu. Tipo, quem é você? Quem é você na fila do pão para estar falando, para estar compartilhando? E me dar essa oportunidade tem sido um grande projeto também. Então, por isso que eu falo, não é só... Eu não só tô dando para vocês, eu estou me dando também essa oportunidade, sabe? É uma troca gigantesca, assim. Upa! Haha! Microfone. Certo. Uma frase, musiqueira, inspiração. Para fechar, então, eu não sou uma pessoa que fala pouco, assim, né? Você percebeu, assim. mas o que eu queria deixar para vocês é que, assim, ó, esse canal, mais esse canal, né? Porque a gente tem vários pontos de encontro, assim. Mas esse daqui, eu quero que estejam aqui pessoas que elas realmente queiram fazer diferença, sabe? Porque eu acho que a gente passa muito tempo terceirizando a nossa vida, assim, colocando a culpa nas circunstâncias, no mercado, nas pessoas, no que aconteceu. Sempre vai acontecer alguma coisa, sempre vai ter alguém que vai estar contra, sempre. Só que quem vai fazer a diferença é você, assim. Então, existem 2 tipos de pessoas. As que elas sentem, mas elas vão fazer alguma coisa com isso, e as que ficam reclamando. Então eu espero de verdade que fiquem aqui comigo, as que queiram fazer essa diferença, e que eu consiga trazer essas que ficam reclamando para esse grupo de cá também. Acho que essa é a minha maior vontade, assim, com isso também. Certo? Lembrando que é toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Menina, eu tô chocada, viu, com esse compromisso. Toda quinta-feira tem vídeo novo. A gente tá preparando várias coisas legais. A Bruna arrasa, né, Bruna? Ela vai ser minha modelo um dia. Eu falei que você precisa ser minha modelo para as coisas. Mas a gente vai estar aqui com novidades para vocês. Então eu espero que vocês gostem. Deixem aí, compartilhem, sabe? Faz esse negócio tudo, aperta sininho. Tudo isso aí vocês podem fazer. Mas não deixem de me dar um feedback. Eu gosto demais, assim, é muito estranho ficar falando com a câmerazinha. Agora tem a Bruna que me ajuda, então eu falo com a Bruna. Mas assim, é importante saber o que vocês estão achando também, certo? Beijão!